Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra de São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias,
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá, amigos, começamos o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato de Vestuário. Estou aqui com Luzia, nossa secretária-geral. Tudo bem, Luzia? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, trazendo informações e orientações. Estaremos respondendo algumas perguntas hoje que nos fizeram e estaremos falando sobre a reforma trabalhista que está gerando muita polêmica. Já foi aprovada, está em vigor e há muita confusão na cabeça dos trabalhadores. Então a gente vai estar esclarecendo mais um pouco sobre essa reforma neste programa. Então, nos acompanhe. É verdade, Luzia. A gente, antes de entrarmos nesse assunto, a gente tem que falar para os companheiros, nós estamos em campanha salarial, né? Nós estamos em campanha salarial desde fevereiro, né? O sindicato patronal ainda não se atentou muito para isso, não. Então, nós já tivemos duas conversas com a Comissão de Negociação do Sindicato Patronal, o advogado, o doutor Alexandre Valença, né, que está acompanhando, e ficamos de ter uma nova rodada agora na próxima quinta-feira, quinta-feira é dia 17, né? Dia 17. Às 13h30 vai ser na sede da Firjan e a gente espera aí que tudo se resolva e a gente tenha a nossa convenção coletiva assinada. Mas antes disso, como está em campanha, os contadores estão começando a ligar, as empresas ligando, como é que a gente faz antecipação, né? E aí é bom orientar. Não, é bom que aqueles contadores, né, que já querem fazer antecipação, aquele empresário que não quer ficar esperando para depois ter que pagar a diferença, porque tem que pagar mesmo, não tem jeito, a data base da categoria é 1º de maio, então é quando os trabalhadores têm que receber o reajuste salarial. Então aqueles que já querem antecipar, já querem evitar de ter que pagar posteriormente qualquer diferença, vocês já podem cumprir o piso do Estado, porque obviamente nós não vamos assinar nenhum acordo que seja abaixo disso. Então, o piso do Estado é o patamar mínimo que as categorias podem e devem cumprir. Porque se os empresários e o governo sentaram, né, e discutiram e viram a viabilidade de pagar aquele piso mínimo, não vamos ser nós que vamos cair na besteira de fazer o contrário disso. Então, piso do Estado, para aqueles que já quiserem antecipar, é só vocês cumprirem que não, eu quero já corrigir o salário e ganho até mais um pouquinho, quanto é que eu posso dar? Quanto você puder. A gente só pede para que não pague menos do que o piso do Estado, para não ficar uma diferença maior do que depois você vai ter que pagar mesmo. Então, tem condições? Já corrige o salário do seu empregado, já dê uma antecipação que é melhor para você e é melhor para os seus empregados. A formalidade da convenção coletiva depende dos dois sindicatos, não depende só do nosso. Como Edil bem falou no início, a gente está em campanha salarial desde fevereiro, aguardando o retorno do sindicato patronal. Nós tivemos 2 reuniões e vamos ter a terceira agora no dia 17 de maio, esperando que venha alguma proposta concreta. Mas para aqueles que não querem esperar e já querem antecipar, o piso do Estado é o patamar mínimo que se pode cumprir. Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no sindicato, a gente está lá à disposição de vocês. E você, trabalhador, estive na porta de uma empresa, lá em Conselheira, aí ela veio me perguntar, trabalhadora, e quanto a gente vai ter de reajuste? Eu falei, se dependesse da gente, era 100%, né? Poxa! Se dependesse do vestuário, nós estávamos pelo menos com um piso de R$ 2.300, R$ 2.400, mas não depende só da gente. Então, a gente está aguardando aí na próxima quinta, esperamos que venha um posicionamento mais concreto, mais claro. Aí a gente cobra a postura aí da diretoria do sindicato das indústrias, né, na figura do Marcelo Porto, que é o presidente, né? O Marcelo Porto é o presidente. Por que a gente cobra isso? Porque é momento de responsabilidade, né? A nossa convenção já é tão rebaixada, né, a nossa convenção, e não é hora de precarizar mais ainda não. Tive um contato com, Luzia, com uma pessoa do setor falando que está com dificuldade de captar mão de obra para o setor do vestuário. Olha que interessante. Falando, temos 10 vagas de costureira e não conseguimos completar. Por quê? Eu falei, está muito simples. Por quê? Porque
não se tem nenhum tipo de incentivo na categoria se a gente não ficar brigando para ter hora extra decente, piso decente, um almoço decente, né? As empresas, não tem. As meninas estão procurando outros setores, né? Como o setor do metalúrgico tem uma cesta básica, tem almoço nas empresas. O setor dos químicos tem cesta básica, tem almoço nas empresas, tem uns benefícios que, infelizmente, a nossa categoria não tem. Então, se não melhorar a nossa convenção e condições de vida dos trabalhadores, com certeza nós teremos uma demandada do setor, né? Não, e ainda tem o setor hoteleiro, onde eles têm, além da cesta básica, eles têm triênio. Então, tem outros benefícios. No nosso setor, já não tem nada, a não ser o auxílio transporte gratuito e podendo conceder em dinheiro, só isso. Ainda querem precarizar ainda mais o nosso setor. Então, obviamente, a gente vem falando isso há anos. O que vem acontecendo são os trabalhadores se aperfeiçoando, estudando, indo embora, procurando outras profissões, procurando outros setores para trabalhar. Não, outras já estão se aposentando, estão deixando realmente o setor e a juventude não estão entrando. Então são poucos aqueles que vão para o setor. Vai aquele que realmente não vê outra oportunidade e tem necessidade de sobrevivência. Fora isso, não estão conseguindo e vão ter cada vez mais dificuldades. A gente vem falando isso há anos e o setor do sindicato patronal não atentaram para esse detalhe. Se não houver benefícios, não houver incentivos para que as pessoas queiram trabalhar no setor, daqui a pouco realmente vão ter que mudar as empresas de cidade, porque vai faltar e muito a mão de obra na cidade. Porque já tendo dificuldade, né? Como já estão tendo alguma dificuldade de encontrar bons profissionais, cada vez vai dificultar mais. Porque o normal do ser humano é querer melhorar, é querer crescer. E no nosso setor não tem essa possibilidade. E o pouco que pagam ainda acham que é muito e querem retirar mais ainda os míseros direitos que o pessoal tem. Então aí fica muito difícil de trabalhar no nosso setor, né? Um exemplo disso, a gente pode falar na questão da demissão por justa causa, né, Alzinho? Um exemplo disso, no nosso setor, muitos empresários, vou falar muito, alguns empresários, né? Alguns empresários continuam usando um artifício que é triste a gente pensar, tentando criar condição, em vez de conversar com o trabalhador e encher qualquer coisinha, eu te dou uma advertência e você vai ser demitido por justa causa. É assim que alguns setores, alguns empresários fazem. E aí a gente foi buscar lá uma explicação sobre a questão da justa causa, né? Um vídeo que ele vai explicar bem isso e depois a gente volta para conversar. Vamos ver um pouquinho o que é justa causa e a gente volta a conversar com você. Demissão, despedida, dispensa por justa causa. Todo trabalhador conhece bem esses termos e com certeza o maior temor é ser despedido por justa causa. Basicamente é a quebra da confiança do empregado junto ao empregador por ter praticado alguma atividade, algum ato que está previsto na CLT como ato justificador da rescisão do contrato de trabalho dele. Uma demissão, ela por si só já é muito dolorosa. Quando você toma uma justa causa, então, ela realmente impactua muito na vida da pessoa. Abala psicologicamente, abala financeiramente. Então, para mim, ela foi assim uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Algumas condutas que configuram a justa causa são: quando o trabalhador age de maneira desonesta com o empregador, quando age contra a moral, quando ele é condenado criminalmente, violação de segredo da empresa, quando descumprem as regras do ambiente de trabalho, abandono de emprego. No caso do Epifânio, a justa causa foi dada porque a empresa o responsabilizou por um subordinado ter ido trabalhar sozinho, o que não era permitido pela Coelba, empresa tomadora de serviços que exige que os trabalhadores saiam sempre em dupla. O empregado dispensado por justa causa não recebe aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário proporcional, multa de 40% do FGTS, não pode sacar o FGTS, não pode solicitar o seguro-desemprego. Mas o Epifânio conseguiu reverter a justa causa na Justiça do Trabalho. Ela pode ser revertida, assim, pelo próprio empregador, se por acaso o empregado assim anuir.
A própria Justiça do Trabalho também pode reverter uma justa causa em uma reclamação trabalhista por entender que houve desproporção entre o ato praticado pelo empregado e a punição aplicada pelo empregador, que é a punição máxima, que é a rescisão do contrato. Nesse caso, o parceiro desse trabalhador adoeceu e não foi trabalhar. E ele resolveu fazer o serviço sozinho, foi uma decisão pessoal dele. Outro aspecto que levou exatamente à reversão da justa causa foi o tratamento discriminatório. Ficou claro que a intenção era despedir por justa causa o próprio Epifânio, já que a punição aplicada ao outro trabalhador foi bem mais branda. Quase que perdoou-se. Apesar de ter sido revertida, a justa causa ainda é um peso que ele carrega. Porque realmente eu não consegui mais voltar para o mercado de trabalho depois dessa justa causa, porque é um ramo que eu trabalho é elétrico. Então, as empresas, todo mundo se comunica. Quando há um efeito desse de justa causa, é o boca a boca. Então fala, fulano foi demitido por justa causa, então as empresas já botam uma barreira. Apesar de muitos disserem, não, isso não ocorre, mas eu sinto que ocorre, porque eu já botei diversos currículos, várias empresas, e meu currículo foi barrado. No geral, o que o empregado deve estar atento ele deve atuar com boa fé e estar atento às obrigações inerentes ao contrato de trabalho dele. Voltamos aí, você assistiu o vídeo, então, Luzia, infelizmente, muitos empresários do setor ele não têm a noção de que justa causa, como já diz o motivo, é uma justa causa, é um negócio que não é normal, né? Isso acontece, de repente, esporadicamente, né? Não, e tem que ver a questão da proporcionalidade. Realmente o nosso setor não vê isso. Eles veem qualquer penalidade, eles querem aplicar suspensão, advertência, né, a justa causa, tudo como forma de penalizar o trabalhador por uma falta. Quando não deveria ser assim. Qualquer tipo de advertência ou situação é para quê? É para corrigir um pequeno desvio que o empregado tenha tido. Está faltando demais, sem justificativa. Então, a obrigação, obviamente, é de trabalhar cumprindo a sua jornada normal. Se ele houve esse pequeno desvio, então a advertência, que deve ser verbal, primeiramente, é para quê? Não é para punir o trabalhador, mas para que ele se corrija, para que o contrato de trabalho ele permaneça a relação de uma forma amigável, de uma forma harmoniosa. Então é para isso. E os empregadores veem não como uma forma de fazer com que o trabalhador ele se reorganize para que ele se reestruture dentro da empresa, mas é como uma forma de punição. E muitos, não mesmo com o intuito de cavar uma justa causa para dispensar o trabalhador sem pagar para ele boa parte dos seus direitos. Então vocês viram no vídeo quanto se perde quando recebe uma justa causa, o quanto é precário a vida, a situação do trabalhador, e que ainda para a empresa é temerário, por quê? Ainda há possibilidade do trabalhador reverter na justiça se for entendido pelo juiz, se for comprovado, né, se houver uma boa argumentação e provas para isso, de que o trabalhador, na realidade, foi levado àquela demissão por justa causa, não por uma falta grave que realmente ele tenha cometido. Então é muito temerário a aplicação de uma justa causa. Então tem que ter muito cuidado, vocês que são donos de empresa, quando toma uma atitude dessa, que esse é o extremo, a ruptura do contrato de trabalho, e principalmente por uma justa causa, tem que ser por uma situação muito grave, não pode ser por qualquer coisa. Então, espero que vocês tenham entendido o porquê que acontece a justa causa, como e a situação, e que pode ser revertida. Não é definitivo, não é porque você recebeu uma justa causa que ela não pode ser revertida, não. Basta a gente comprovar que aquilo foi através de uma situação que na realidade não deveria ter sido uma justa causa, e sim uma outra demissão. Tem um caso de uma empresa que a trabalhadora está sendo impedida de entrar na empresa pelo empresário, e ele está querendo forçar uma justa causa do trabalhador. É lamentável, a gente está num momento onde que existe relação. A relação tem que ser harmoniosa, tem que buscar, né, a conciliação entre as partes, e uma empresa ainda toma esse tipo de atitude. Isso aqui em Nova Friburgo, não estamos falando isso de fora não, aqui do seu lado, empresas com isso. Então, gente, a gente vai ao intervalo e a gente volta já, que a gente vai conversar sobre a reforma trabalhista. A gente vai ao intervalo e volta já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão.
Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Olá, amigos, voltamos para o programa Vestuário em Foco, programa Sindicato do Vestuário. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Você viu no intervalo as dependências do sindicato, o serviço que o sindicato oferece, então é importante você ser sócio do sindicato. Você ainda tem uma gama de serviços e fortalece a luta por dignidade, melhores condições de trabalho, né? Se você tiver dúvida, pode ligar para a gente, 252-6597, querendo ser sócio do sindicato, a gente vai à empresa que você trabalha, ou então você pode ir lá na sede do sindicato, né, munido da sua carteira de trabalho, identidade, CPF, seu último contra-cheque. É isso. Luzia, no primeiro bloco nós falamos um pouco da situação, agora vamos falar um pouco da reforma trabalhista. No último sábado, agora, dia 12, nós do Fórum Sindical, do qual o sindicato faz parte, Fórum Sindical de Friburgo, nós fizemos uma rodada de conversa e esteve presente com a gente o desembargador do TRT, deixa eu ler o nome direitinho aqui para a gente não errar, desembargador Dr. Mário Sérgio Pinheiro, desembargador do TRT da primeira região. Ele esteve com a gente falando nessa questão da sustentabilidade do sindicato, das contribuições assistenciais, contribuição sindical, da importância, né, das assembleias, né? Então a gente teve uma reunião bacana. E no final da reunião, o doutor Mário Sérgio mandou aí um recado para os trabalhadores. Legal que um desembargador mandando um recado aí para os trabalhadores do vestuário de Nova Friburgo. A gente vai assistir aí o doutor Antônio Sérgio mandando um recado para todos nós. É um prazer estar aqui em Friburgo, nesse encontro com o movimento sindical aqui, nesse momento em que a gente está discutindo a reforma trabalhista que foi imposta e que causa tantas preocupações para a classe trabalhadora e para a sociedade brasileira. Então é importante que os trabalhadores tenham consciência da importância de se unirem, de reconhecerem o seu sindicato como seu legítimo representante. Não é só a questão da contribuição financeira que se deve estar se discutindo na categoria, mas é importante que se reconheça o sindicato como um ente que sempre defendeu as causas dos trabalhadores e é importante nessa luta pela preservação de direitos. Você viu aí o doutor Mário Sérgio, está falando Antônio Sérgio, porque confundindo lá com o nosso médico lá do sindicato. Doutor Mário Sérgio Pinheiro, ele disse que a importância do fortalecimento do sindicato, né, Lê? Foi boa a reunião, né? A reunião foi ótima e tem que haver esse fortalecimento, porque com essa reforma, né, onde está havendo resistência é através dos sindicatos. É porque o governo, com os empresários, quando fizeram a reforma, foi justamente para deixar o trabalhador mais fragilizado do que ele já é normalmente. Então, nessa fragilidade é para retirada de direitos e para acabar com a justiça do trabalho. O intuito do governo é esse, acabar com a justiça do trabalho. Entendem que eles gastam muito com a justiça do trabalho, o que não é verdade. Então, o governo todo veio com esse intuito. Então, quando o desembargador ele coloca o seu posicionamento, né, e deixou para vocês claro aí nesse recado da necessidade de se fortalecer as entidades sindicais, dos trabalhadores participarem de fato, né, das reuniões, das assembleias organizadas pelo sindicato, porque o sindicato, gente, não é uma coisa assim distante de vocês, não. Tem gente, que o sindicato vai resolver. O sindicato são vocês. Os sindicatos, eles são cada um dos trabalhadores. Se vocês não participam, se vocês não vêm para uma assembleia tomar decisão, se vocês não discutem aquilo que vocês querem de mudança, a diretoria do sindicato nada mais é
do que ser o intermediário. Se vocês não quiserem nada, não vai acontecer nada. Vamos a um exemplo agora dos professores. Os professores estão em greve. Por quê? Encaminharam a pauta de reivindicação, não tiveram retorno nenhum ainda da prefeitura. Então, os professores estaduais, a rede, né, pública, né, de educação aqui do município... municipais. São municipais. Eles paralisaram suas atividades. Por quê? Porque não tem retorno do governo. Eles quiseram, eles discutiram na assembleia deles, eles encaminharam a pauta de reivindicação, eles discutiram novamente na assembleia, já que não tinha nenhuma resposta de fazer a paralisação, e tomaram uma atitude. Estão parados. Então, os trabalhadores têm que ter essa participação direta, porque a diretoria do sindicato sozinha não faz absolutamente nada. É verdade. Então nós tivemos esse seminário e falando sobre a contribuição importante de você, trabalhador. No sindicato não entra dinheiro de patrão, não entra dinheiro de nada. O dinheiro que entra no sindicato é a contribuição do trabalhador, né? Você. Cada vez que você contribuir com o sindicato, você está contribuindo para a luta em defesa dos seus direitos. Então, companheiro, é importante você ficar ciente disso. Qualquer dúvida, nós estamos à sua disposição. E aí, Luzia, nós vamos agora para um vídeo onde são perguntas que são respondidas por uma desembargadora, né, sobre a questão da reforma. Isso é importante, né, a gente ver esse vídeo, né? Não, é importantíssimo porque são 5 perguntas, né, que a maioria das pessoas vem fazendo e acaba, às vezes, não tendo uma resposta tão direta como essa desembargadora vem passando. Então, vocês assistam conosco, prestem bem atenção, que ela está dando uma explicação de uma forma muito clara, muito transparente da real aplicação da reforma trabalhista na vida de cada um de nós. Quais são as principais consequências da reforma trabalhista para o trabalhador? É difícil dizer qual afeta mais, porque assim, a reforma, o que chamam de reforma, né, que na verdade é um novo código empresarial e não mais o trabalho, altera muitas questões, tanto no direito material quanto no direito processual. Dificulta o acesso à justiça, altera ônus de prova, altera a questão da execução trabalhista, isso para falar da parte processual. E na parte do direito material, permite acordo individual para a realização de 12 horas de trabalho, com supressão de intervalo, permite fracionamento de férias, retira vários direitos, dificulta o exercício de outros tantos, por exemplo, a equiparação salarial, aumenta os requisitos para a equiparação salarial. Tem uma alteração que me parece que é extremamente grave, que é dizer que prêmios e abonos podem ser pagos sem integrar o salário. Porque aí tu pensa assim, a maioria das pessoas hoje recebe por produção. E se esse pagamento por produção não for considerado remuneração, não vai integrar férias, 13º, FGTS, não vai agregar a remuneração, então pode ser retirado a qualquer tempo. Então isso vai prejudicar bastante o trabalhador. Mas é difícil assim te dizer, tal é o direito, né, mais afetado. Porque na realidade essa reforma desmancha completamente a estrutura de proteção do direito do trabalho hoje. A reforma tem a capacidade de aumentar o número de empregados no Brasil? Eu acho que esse é um raciocínio que é muito fácil de ser feito, inclusive pelo trabalhador, porque veja só, a reforma admite a possibilidade de jornada de 12 horas, admite banco de horas com realização de horas extras para além do banco de horas, admite supressão de intervalo, admite fracionamento de férias. Então é só a gente pensar. Se a empresa vai poder tomar trabalho por 12 horas consecutivas sem intervalo, como isso vai aumentar o número de postos de trabalho? Não tem a menor possibilidade das alterações propostas para a CLT propiciarem aumento de vagas no mercado de trabalho. Porque se nós estivéssemos realmente preocupados em aumentar o número de empregos, teríamos que reduzir a jornada, que aliás é uma proposta que existe no Congresso Nacional, tramitando há anos, né, sem que a ela seja dado andamento, que é a redução da carga semanal para 40 horas. Bom, aí sim, porque se nós reduzirmos a carga horária, precisaríamos de mais empregados. Aumentando a carga horária não tem como gerar emprego. A reforma fortalece ou enfraquece o poder de negociação do trabalhador? Enfraquece, porque assim, historicamente a gente sabe, né? O trabalhador não consegue sentar e
negociar com o patrão. A gente fica imaginando assim, uma empresa de 200 empregados, aí o trabalhador vai lá e vai dizer, não, eu não quero fazer hora extra semana que vem, eu quero que a minha remuneração seja de determinado jeito, eu quero que meu horário de trabalho seja tal. Não há a menor condição. Por duas questões. Primeiro, porque ele não tem força de negociação, porque ele só tem a força de trabalho dele para colocar à disposição, e quem detém capital e meios de produção é o empregador. E em segundo lugar, porque a empresa é uma atividade coletiva. Então, necessariamente, as questões a serem decididas, banco de horas, a forma de execução do trabalho, são questões coletivas. Por isso a importância do sindicato ter atuação em qualquer tipo de negociação que seja feita entre patrão e empregado. O que faz a reforma? Em vários momentos autoriza que o empregado sozinho negocie com o empregador. E isso vai retirar o poder de negociação do empregado, sem dúvida nenhuma. Ainda cria, que é uma outra coisa que me parece bem grave, a possibilidade de eleger um representante para empresas com mais de 200 empregados, elegerem um representante dos empregados no local de trabalho, e esse representante, que pode não ser sindicalizado, poderá negociar em nome dos trabalhadores. Então é muito evidente a fragilização que se propõe também ao próprio movimento sindical. Como o negociado sobre o legislado afeta o trabalhador? Essa é uma questão talvez assim a mais perversa de todo o discurso que tenta convencer o trabalhador brasileiro de que essa alteração será positiva. Por quê? Porque no direito do trabalho sempre foi possível negociar. Então assim, o negociado sempre pôde prevalecer sobre o legislado com um limite, desde que a condição ali fixada fosse mais favorável que a lei. Ou seja, a lei é o parâmetro mínimo. O que a Constituição estabelece é o mínimo de direitos. O próprio caput do artigo 7º da Constituição vai dizer lá, esses são os direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E isso nem é novidade da Constituição de 88, já tinha em constituições anteriores. Então assim, sempre foi possível negociar com o sindicato, sempre para que condições mais favoráveis fossem ajustadas. Qual é a diferença agora? O que se propõe, e isso também não é novidade, porque desde a década de 90 que se pretende, sem conseguir fazer essa alteração na legislação trabalhista, é que os sindicatos possam negociar condições menos favoráveis. Só que aí, veja só, a gente cria uma incoerência completa. É a realidade de um trabalhador que vai se reunir em sindicato, vai contribuir para a sua associação, para batalhar por melhoria das condições sociais, vai sentar para negociar com o patrão, para em vez de trabalhar 8, trabalhar 12 horas. Para em vez de ter intervalo de 1 hora, ter apenas meia hora de intervalo. Quer dizer, não faz nenhum sentido o que se propõe. E é evidente que se está jogando aqui com uma fragilidade, né, das próprias entidades sindicais. E veja que junto nesse bojo de medidas existe a proposta de fim do imposto sindical. Então, o que se pretende? Fragilizar o sindicato, deixar o sindicato sem condições de funcionamento e, ao mesmo tempo, permitir que ele negocie condições menos favoráveis, inclusive com moeda de troca, né? Tudo bem, a gente estabelece uma contribuição obrigatória para os empregados filiados, mas desde que vocês aceitem que o intervalo não exista mais e seja indenizado, por exemplo, que é uma das coisas que inclusive está referida expressamente no texto da reforma trabalhista. O trabalhador vai ter mais dificuldade de buscar seus direitos com essas reformas? Esse é o segundo aspecto da fragilização, sem dúvida nenhuma, porque a reforma vai incluir prescrição intercorrente no processo do trabalho, que é algo que a jurisprudência trabalhista rejeita de forma unânime, está lá a previsão de inclusão, e vai estabelecer quitações. Vai dizer, por exemplo, o empregado que aderir a um plano de demissão voluntária no âmbito da empresa poderá, com isso, outorgar quitação do contrato. É difícil de explicar de uma maneira mais simples o que isso significa, mas assim, resumindo, significa dizer, se o empregado assina aquele documento, ele não vai poder ir até a Justiça do Trabalho e reclamar nenhum direito. Além disso, outra introdução de alteração do 477 vai dispor que a cada ano o empregado, perante o sindicato, lá no âmbito da empresa, poderá quitar os seus direitos. Ou seja, acabou o primeiro ano de trabalho, ele é chamado lá pelo empregador e vai dizer, não, tá tudo pago esse ano, tá tudo certo. Veja, ele está dentro de um vínculo de emprego, sem garantia nenhuma contra a despedida. Qual autonomia ele terá para dizer realmente se os direitos dele estão sendo respeitados ou não? Mas a previsão nessa alteração que se propõe ao 477 é que ele, assinando esse documento, dizendo, eu estou dando quitação
do que me foi pago até agora, estaria impedido de discutir todos os direitos relativos a esse ano de trabalho na Justiça do Trabalho. Então, assim, são várias alterações que dificultam e impedem o acesso à Justiça do Trabalho. Voltamos, você assistiu o vídeo, Luzia. O vídeo ele foi bem claro, né? As perguntas ficaram bem claras, né? São coisas que a gente está vendo na prática, no dia a dia, né? Que as consequências que o trabalhador tem, a capacidade de aumentar o número de emprego foi pífia. Inclusive, tem um coordenador do Ministério de Promoção e Liberdade Sindical do Ministério Público. São 6 meses da reforma e precarizou a relação de trabalho, não aumentou o número de emprego e, muito pelo contrário, muita gente desempregada, empregos de péssima qualidade. Na realidade, há uma insegurança, dúvida, precarização da relação de trabalho. A reforma trabalhista trouxe foi isso. Né? Quando o governo pregava que seria pela modernidade, pela geração de empregos, como gerar emprego precarizando ainda mais a vida dos trabalhadores? Como gerar empregos se coloca as pessoas contratadas de uma forma tão sem garantias, da insegurança jurídica, dificultando o acesso dessas pessoas até mesmo a cobrarem na justiça direitos que deixou de receber por ter trabalhado em determinado período, por qualquer situação, seja hora extra, seja um contrato de trabalho que não tenha sido formalizado, uma série de situações. Então o governo, passados 6 meses, nenhuma das promessas que ele fez que seria conseguido através da reforma trabalhista foi alcançada. Nenhuma das promessas dele. Vai ter modernização? Teve, mas a favor de quem? Quem está sendo beneficiado com esta reforma hoje? São os trabalhadores ou são os empresários? São os trabalhadores que precisam labutar, precisam botar comida na sua mesa, precisam do seu mísero salário? Ou são os empresários que, com a sua força de poder, com o seu poder econômico, chega diante do trabalhador e diz, como a gente já colocou esse exemplo aqui em outro programa, olha, tá aqui a sua dispensa, você assina, passa no banco, recebe seu fundo de garantia tal dia e pode agendar seu seguro-desemprego. Mas esse valor, o trabalhador humildemente pergunta para ele, mas esse valor aqui da rescisão, eu não vou receber? Não, você não vai receber. Você assina, você vai pegar isso lá no banco. Mas assim não dá, eu não vou assinar. Não assina, você vai ser considerado como abandono de emprego, porque nem o aviso prévio deu antecipadamente para o trabalhador. Aí ele não tem um documento para comprovar que ele foi dispensado, não pode entrar com ação judicial contra esse empresário, acaba se submetendo a assinar um documento, abrindo mão de toda a sua verba rescisória, em nome dessa bendita, nem maldita, às vezes dá vontade de falar um palavrão. Como a gente está no ar, não pode? Né? Com essa reforma que veio só para atrapalhar tanto a vida dos trabalhadores. E aí, quando eu vejo essa situação, eu me revolto muito mais do que eu já sou revoltada desde o início, quando começou a discussão, que foi relâmpago, né? Na realidade, essa lei, ela foi discutida e aprovada em 6 meses, coisa que foi histórico no nosso país. E uma das coisas que fica bem claro, é quando falaram da reforma, a CLT, ao longo dos seus 70 anos, ela veio sendo modificada. Não existe, que vamos mudando a CLT, não, ela veio sendo modificada. O que foi feito agora foi uma ação como nada, né, com aquele golpe parlamentar que tirou a Dilma, que botou o Temer, né, que aí o grande capital do Brasil, eles querem retornar ao Brasil, um Brasil de 40, 50 anos atrás, onde você não tem direito nenhum, e aí fez com que essa reforma fosse aprovada, essa deforma, a gente chama de deforma, né, Luzia? Deforma foi aprovada. E uma das coisas que ficou muito na cabeça do trabalhador foi assim, a reforma trabalhista vai acabar com o imposto sindical, lembra? O imposto sindical, aquele que você paga um dia do seu salário, era um dia que vai uma parte para o sindicato, uma parte para a confederação, e uma parte federação e outra parte vai sair para onde?
para conta de salário, né, conta social do Ministério do Trabalho, que garante seguro-desemprego, garante outros benefícios. Isso foi feito nessa reforma, quando falar do imposto sindical. E aí a gente chama atenção aqui. Por quê? Porque à medida que tira a fonte de custeio do seu sindicato, e é importante o trabalhador ficar linha disso, tirar a fonte de custeio do seu sindicato, o empresário, ele tem um sistema S, né? Senai, SESI, Senat, né? Senac, Sesc, isso tudo, esses sistemas S aí, eles têm, porque isso aí está na lei, que toda empresa ela desconta um percentual para esse S. Aí é fácil, eles usam a estrutura, como por exemplo o Polo de Moda de Friburgo, usa ali o Senai lá para a sua atitude, usa aquele prédio que era da antiga fábrica de renda, que é do Senai, né? É do Senai, então usa, e o sindicato patronal está lá dentro. Ele não precisou nem alugar a sede, vamos botar assim, ele está lá dentro, tem um funcionário tá lá dentro. Então a vida dele está mantida. Agora, porque eles têm isso, nós do sindicato tínhamos a contribuição, tem a sua mensalidade sindical, a contribuição assistencial, aquela que você paga no ato da convenção coletiva, e o imposto sindical. Não, é tirado, sabe por quê? Porque é para quebrar com os sindicatos de trabalhadores para não ter direito a te defender. Não, a lei atribuiu maior responsabilidade ao sindicato, mas dificultou o seu custeio. Que é para quê? Para precarizar mais ainda. Que aí tem sindicatos e sindicatos. Tem aqueles sindicatos que realmente lutam, trabalham em defesa do trabalhador, e tem aquele sindicato que vai se sentir, para manter a sua existência, compelido a fazer acordos que na realidade vai acabar trazendo prejuízo aos trabalhadores para se manter. Vai haver moedas de troca. Então é uma situação muito complicada. E nós, do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, a gente vem brigando e muito por causa disso. Nós não vamos abrir mão de direito nenhum, nós não vamos negociar situações que tragam nenhum prejuízo para os nossos trabalhadores, porque, de fato, nós temos uma diretoria que ela é comprometida, não só a diretoria, mas os funcionários do sindicato também, são todos comprometidos com a defesa e garantia dos direitos mínimos dos trabalhadores. Então a gente tem essa visão, mas a gente sabe que por esse país afora, por cantos mais longínquos desse nosso país, há sindicatos que simplesmente vão ser submetidos à vontade das empresas. E aí quem vai sair no prejuízo são vocês, trabalhadores, que na medida em que o empresário chegar para ele e falar assim, olha, eu até boto determinado custeio aqui para você, mas você tem que fazer esse acordo aqui para mim. Quem vai sair no prejuízo são os trabalhadores. E a gente não pode deixar isso. O sindicato tem que ter total autonomia. Total autonomia para discutir com o sindicato patronal, para discutir com os empresários e para exigir que a lei seja cumprida e para que respeitem o mínimo que os trabalhadores merecem ter de respeito. Então a gente não pode em momento algum abrir mão disso, da nossa isenção, da nossa responsabilidade com os trabalhadores do nosso setor, da nossa total independência. É verdade. Querido, nós estamos chegando ao final e nós vamos voltar no próximo programa e continuar falando sobre essa questão da reforma. É importante, nós não podemos deixar isso cair no esquecimento, é importante a gente voltar a falar. Mas eu estou até dando uma cortada, Luzia, aqui, porque dia 16 é aniversário da nossa cidade, né? São 16 anos, e a gente queria estar aqui fazendo uma grande festa, uma grande comemoração pela nossa cidade, porque são 200 anos. Então, 200 anos não é sempre que isso acontece, mas infelizmente até temos um movimento que a gente participa que botou o slogan dele, 200 anos para quem? Né? Onde nós temos uma saúde precarizada, uma educação precarizada, as ruas esburacadas, uma cidade feia, sem perspectiva, e o prefeito gasta quase 2 milhões fazendo showzinhos para agradar o povo. Então, a gente quer deixar aqui nosso repúdio a essa posição, né, Luiz? Não, e a gente tem muita ressalva em relação à forma de administrar do atual prefeito, porque ele não ouve ninguém, ele não recebe ninguém, ele não quer saber de opinião de ninguém, toma atitudes que na realidade não são a contento da população. Então a gente tem nossas ressalvas, nós temos nossas reclamações, nós temos aqui motivos de sobra para poder estar detonando esse governo,
porque desde o primeiro momento em que ele foi eleito, prejudicou a gente diretamente. A gente encaminhou ofício ao prefeito solicitando uma reunião. Ele nunca nos recebeu, já vai para 2 anos de mandato. Nós encaminhamos para o secretário de saúde anterior, também não nos recebeu. Encaminhamos para o atual secretário de saúde, que também não nos recebeu. Quer dizer, houve prejuízo aos trabalhadores do setor do vestuário, como há prejuízo a toda a população da nossa cidade, e o prefeito se preocupa muito com festa. Acho que festa a gente faz quando está tudo bem, e não quando a cidade está tão precária e necessitada de tantas ações administrativas para que a população tenha uma vida melhor. É verdade. Então chegamos ao final, infelizmente não temos o que comemorar e ainda deixar aqui todo o apoio nosso à greve dos professores municipais que estão aí em greve por melhores condições de saúde, salário, educação para os nossos filhos. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Desejo a todos vocês uma excelente semana de trabalho. Deixo um grande abraço aqui à dona Adinéia, esposa do seu Roosevelt, que teve adoentada esses últimos dias, desejando que Deus a proteja e que tenha pronta recuperação mais rápido possível. E até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato